Ninguém naquele casarão imaginava que o silêncio daquela mulher escondia a verdade mais poderosa que um homem poderia enfrentar. Alejandro, um empresário rico e temido, acreditava que podia pisar na esposa sem nunca pagar o preço. Ele não sabia, mas cada humilhação que ela guardava, cada lágrima que secava sozinha, cada palavra que ele usava para destruí-la, estava construindo o dia em que tudo seria revelado. E esse dia chegou no tribunal, o dia do divórcio, o dia em que ele descobriu a verdade capaz de quebrar até o homem mais orgulhoso. Mas antes da verdade aparecer, você precisa entender a noite em que tudo começou a mudar. A noite em que Clara deixou de ser sombra, se tornou algo que Alejandro jamais imaginou enfrentar. A mulher que conhecia todas as suas fraquezas. Dedo indicador apontando para a direita, agora respire fundo. Porque quando você descobrir o que ela fez, sua visão sobre amor, respeito e justiça nunca mais será a mesma. Nada naquela casa imensa denunciava o caos que se escondia atrás das paredes de mármore. Para qualquer pessoa de fora, Alejandro era um marido exemplar, rico, educado, elegante, decisivo. Mas Clara, que dividia o teto com ele, sabia exatamente o preço emocional daquele brilho todo. Ela sabia que cada sorriso exibido em jantares era uma máscara perfeita para um homem que a tratava como se ela fosse um detalhe, um objeto, uma conclusão óbvia de sua vida privilegiada. Clara aprendeu a engolir lágrimas antes que caíssem. Aprendeu a respirar fundo enquanto o coração ardia. Aprendeu a transformar silêncio em defesa. O que ninguém imaginava era que, enquanto todos viam uma mulher submissa, ela estava guardando dentro de si uma força que até ela desconhecia. Alejandro tinha uma mania cruel. Falava com Clara como se ela fosse invisível. Ele passava pelos corredores largos, perfumados e frios, sem ao menos olhar para ela. Seu olhar só se tornava vivo quando precisava corrigir, humilhar ou apontar alguma falha, fosse real ou inventada. Eram pequenas agulhadas diárias. Um comentário cortante, um olhar de desprezo, uma risada debochada quando ela tentava conversar. Clara não rebatia. Não porque tivesse medo, mas porque sabia que discutir com quem não quer ouvir é como gritar dentro de um poço. A própria voz volta machucada. O casamento deles era um palco silencioso onde Alejandro representava poder e Clara representava resistência. Não resistência de luta, mas resistência de alguém que suporta até descobrir onde está a porta da virada. Tudo começou a mudar numa noite em que Alejandro voltou para casa depois de uma festa. Ele chegou com o perfume de outra mulher, com o sorriso de quem não carrega consciência e com a arrogância de quem acredita que é intocável. Clara estava sentada no sofá, organizando documentos do pai dele, o homem frágil que ela cuidava em segredo. Ela levantou a cabeça e viu nos olhos de Alejandro algo que nunca tinha visto com tanta claridade, a certeza de que ele acreditava que ela nunca iria embora. Foi naquele instante, enquanto ele jogava o casaco no sofá e a ignorava completamente, que Clara decidiu algo silencioso, profundo e definitivo. Ela não iria mais tentar salvar um casamento que só tinha um lado respirando. Ela passou os dias seguintes observando tudo com atenção que Alejandro nunca imaginaria. Guardou cada documento, cada palavra, cada prova, cada comportamento que revelava o que ele tentava esconder do mundo. Enquanto Alejandro acreditava estar no controle, era Clara quem estava construindo o caminho para sua própria libertação. Havia um detalhe que ninguém sabia e que Alejandro muito menos desconfiava. Clara tinha sido responsável por salvar a empresa dele durante uma crise silenciosa que ele nem percebeu. Ele estava viajando com uma mulher que conheceu em um evento, enquanto Clara negociava contratos, revisava números e convencia investidores de que Alejandro estava com um problema temporário de saúde. Ela manteve a empresa dele de pé, sem esperar agradecimento, porque ainda acreditava que havia algo para proteger. Mas isso foi antes de perceber que Alejandro não protegia ninguém, nem mesmo a si próprio. Cada humilhação que ele entregava virava combustível para Clara compreender quem ela realmente era quando ninguém a via. Ela estava diferente por dentro, mesmo sem alterar o olhar dócil e os gestos calmos que sempre carregou. Sua força crescia onde Alejandro acreditava que havia fraqueza. E então aconteceu o episódio que transformou tudo em certeza. Numa tarde cinza, enquanto Alejandro fechava acordos no telefone e dava ordens como se fosse dono do mundo, Clara recebeu uma carta manuscrita do pai dele. Ele, com a caligrafia trêmula, agradecia a Clara pelos cuidados, pela presença,
pela paciência, pela dedicação que o próprio filho não oferecia. A carta tinha uma frase que atravessou o coração de Clara como uma lâmina quente. Se um dia meu filho perder você, ele vai descobrir tarde demais o valor que nunca reconheceu. Clara chorou em silêncio, não de tristeza, mas de compreensão. Ali estava a confirmação de que seu amor tinha sido real, mas que o amor de Alejandro nunca existiu. E quando o amor de um lado só se torna sobrevivência, a alma começa a morrer aos poucos. Clara não queria morrer. Ela queria renascer. Naquela mesma noite, ela guardou a carta junto com todos os documentos que já colecionava. Era a peça que faltava. A prova que fechava o círculo. Aquilo não era vingança. Era justiça emocional. Era sua saída digna. Era a libertação que ninguém imaginava que ela teria coragem de viver. Enquanto Clara organizava sua pasta secreta, Alejandro ria alto ao telefone, contando para alguém que finalmente tinha decidido se livrar de um peso emocional. Ele jamais imaginaria que, no dia em que tentasse descartá-la, encontraria exatamente o contrário, o peso de suas próprias escolhas. Clara fechou a pasta com calma. Seu coração não tremia mais. Suas mãos não suavam. Seu corpo não reclamava. Era como se a mulher que suportou tudo tivesse desaparecido, dando lugar a uma versão dela mesma que sempre existiu, mas que nunca teve permissão emocional para aparecer. E foi assim, com uma força silenciosa e um olhar cheio de clareza, que ela decidiu algo que mudaria para sempre a história dos dois. Ela não iria apenas aceitar o divórcio. Ela iria mostrar a Alejandro a verdade que ele nunca imaginou enfrentar. Uma verdade tão profunda, tão humana e tão dolorosa que desmontaria tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. E essa verdade seria revelada no capítulo que vem. O capítulo em que Alejandro descobriu que a mulher que sempre humilhou era a única pessoa que realmente o sustentava. O salão do tribunal estava frio naquela manhã, como se o próprio tivesse decidido testemunhar a queda de um homem que passou a vida acreditando que nada poderia alcançá-lo. Alejandro chegou com o mesmo terno impecável, o mesmo perfume caro e o mesmo olhar distante que sempre usou para esconder suas falhas. Ele acreditava que aquele seria apenas um procedimento rápido, uma assinatura, uma libertação para continuar vivendo como quisesse. Mas quando entrou e viu Clara sentada, serena, com a mesma pasta que ela guardara por meses, algo dentro dele teve uma pequena fissura. Não era culpa, nem arrependimento. Era medo. Um medo tão desconhecido que ele tentou ignorar, como sempre fazia com qualquer emoção que o ameaçava. Clara se levantou devagar. Seus movimentos eram tão tranquilos que chegavam a incomodar. Não havia raiva, não havia lágrimas, não havia desespero. Havia apenas uma certeza profunda, a certeza de quem não deseja vitória, deseja apenas a própria liberdade. O juiz pediu que ambos se sentassem. O advogado de Alejandro abriu uma pasta vermelha, confiante de que tudo estava sob controle. Mas essa confiança evaporou no instante em que a advogada de Clara colocou a pasta azul sobre a mesa. Aquela pasta parecia comum, mas carregava dentro dela o peso exato de cada verdade que Alejandro tentou esconder durante anos. Quando a advogada abriu a primeira sessão, a sala ficou silenciosa. Havia documentos médicos do pai dele, assinados por profissionais que Alejandro nunca visitou, indicando que Clara sustentou sozinha cada tratamento, cada internação, cada medicamento que manteve aquele homem vivo enquanto o próprio filho se afastava para viver prazeres momentâneos. As datas batiam exatamente com viagens de Alejandro para lugares onde ele jamais levou a esposa, viagens às quais ele voltava com histórias vagas e justificativas ainda mais pobres. Alejandro regulou as hojas. Era como se cada papel tirasse uma pedra do muro emocional que ele ergueu a vida toda. A advogada virou a segunda parte da pasta. Ali estavam fotos, mensagens, assinaturas que mostravam que Clara salvou a empresa dele num momento crítico. E não só salvou, ela evitou que dezenas de funcionários fossem demitidos, que contratos fossem perdidos, que a imagem dele fosse manchada. Ela fez tudo isso enquanto ele passava noites em festas, acreditando que o mundo sempre se ajeitaria sozinho. O silêncio do tribunal parecia respirar. Clara observava tudo sem dizer uma palavra. Não precisava. A verdade estava fazendo exatamente o que sempre faz, despertando o que o orgulho tenta enterrar. A terceira parte da pasta era ainda mais profunda. Eram gravações,
Não agressivas, não escandalosas, mas dolorosamente claras. Pequenas frases, pequenos desprezos, pequenas humilhações que ele entregava com a naturalidade de quem não vê o outro como ser humano. Humilhações que, isoladas, pareciam mínimas, mas juntas construíam a casa emocional onde Clara viveu. Um lugar sem calor, sem voz e sem espaço para existir. Alejandro começou a tremer levemente. Sua respiração ficou pesada. Ele tentava manter a postura, mas a postura estava desmoronando por dentro como um prédio velho atingido no alicerce. Foi então que a advogada entregou a última peça, a carta do pai dele. O juiz leu em silêncio. O advogado de Alejandro baixou os olhos. A sala inteira pareceu se inclinar para frente, como se todos precisassem ouvir aquilo. A carta dizia, com letras trêmulas: Meu filho, você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tem o que realmente importa. Clara não é apenas sua esposa. Ela é a única ponte entre você e a humanidade que você perdeu. Se um dia ela for embora, você vai descobrir o valor que nunca percebeu, e esse será o dia mais duro da sua vida. Alejandro sentiu algo quebrar dentro de si. Não era apenas o ego. Não era apenas o orgulho. Era algo mais profundo. Era a queda da imagem que ele tinha de si mesmo. Ele sempre acreditou ser forte, intocável, absoluto. Mas ali, diante daquela carta, percebeu que, pela primeira vez, não tinha controle sobre nada. Clara respirou fundo e finalmente falou. Sua voz era tão calma que doía mais do que qualquer grito. Você não me perdeu hoje, Alejandro. Você me perdeu quando parou de enxergar que eu era uma pessoa. Hoje é apenas o dia em que você percebe. Ela assinou o divórcio como quem coloca um ponto final em uma história que merecia poesia, mas encontrou silêncio por tempo demais. Alejandro tentou falar, mas não conseguiu. Nenhuma palavra saía. Sua garganta era um nó de arrependimento tardio. Ele estendeu a mão como se pudesse impedir que ela saísse da sala, mas Clara apenas olhou para ele com uma mistura de pena e libertação. Eu nunca quis destruir você, disse ela. Eu só queria que você tivesse me amado antes que eu aprendesse a viver sem você. E então ela caminhou. Seus passos eram leves, firmes, quase luminosos. Ela parecia finalmente completa, finalmente inteira, finalmente dona do próprio destino. Alejandro ficou sentado, imóvel, preso na cadeira como se estivesse acorrentado por tudo que nunca fez, nunca disse e nunca sentiu de verdade. Ele não perdeu uma esposa. Ele perdeu a única chance de aprender a ser um homem melhor. A dor que veio depois não foi a dor de perder Clara. Foi a dor de finalmente conhecer a si mesmo e não gostar do que viu. E enquanto Clara caminhava em direção à porta, a verdade que Alejandro evitou por anos se tornou clara como vidro quebrado. Quem destrói um amor verdadeiro acaba destruindo a si mesmo. A porta se fechou com um clique suave, mas para ele, aquele som ecoou como o fim de tudo que um dia poderia ter sido. Às vezes, a vida parece nos esmagar com injustiças tão grandes que acreditamos que tudo acabou. Mas a verdade é que ninguém alcança seu destino enquanto aceita ser pequeno no coração dos outros. A dor só vira prisão quando você esquece quem realmente é. E o amor, quando é verdadeiro, nunca deixa de enxergar aquilo que ninguém mais viu. O marido rico julgou a esposa pela aparência, pela simplicidade, pela vida humilde que ela teve antes dele. Ele confundiu silêncio com fraqueza, confundiu bondade com submissão, confundiu respeito com medo. Só descobriu tarde demais que a verdadeira riqueza de uma pessoa está no caráter, no amor que oferece, no silêncio que carrega, nas batalhas que vence sem contar para ninguém. E é aqui que a vida ensina a maior lição. O coração que você desrespeita hoje é o mesmo que você pode implorar para ter de volta amanhã. Humilhar alguém que te ama é cavar a própria solidão com as próprias mãos. A verdade, aquela verdade que ninguém consegue esconder, sempre chega, sempre ilumina, sempre coloca cada um no seu lugar. A esposa acreditou que era pequena, que não era suficiente, que precisava aguentar tudo para ser amada. Mas quando descobriu quem realmente era, quando encontrou sua força, quando percebeu que seu valor nunca dependeu da opinião de um homem, ela simplesmente floresceu. E o amor que ela carregava, aquele amor puro que parecia ser sua fraqueza, se transformou no maior poder da sua vida. A moral é simples e profunda. Nunca confunda humildade com ausência de valor. Nunca confunda bondade com fraqueza.
O coração que permanece leal mesmo quando machucado guarda uma força que um dia surpreende o mundo inteiro. E para quem machuca, lembre-se, quem não aprende a amar cedo, acaba aprendendo a perder tarde. A verdade sempre aparece, a justiça sempre encontra seu caminho. E o amor próprio, quando finalmente desperta, não volta a dormir nunca mais.